Se você já pensou em criar um curso, mas fica aí naquele espírito sabotador, pensando que isso não é para você, que você não está preparada, que sempre precisa estudar mais um pouco, esse episódio é para você. Eu sou a Nath. E eu sou a Nai, e esse é o Namas Podcast, que hoje vai falar sobre o nosso processo de criação do curso Gerindo Meu Negócio, que nós lançamos em setembro. E a gente vai falar um pouquinho como surgiu a ideia, como que a gente elaborou, pensou nas etapas e executou. Sim. Então, a gente separou aqui algumas perguntas frequentes, né, que deixaram lá na nossa caixinha, quando a gente perguntou o que as pessoas queriam que a gente falasse nessa nova temporada, nessa segunda temporada. E uma das coisas que colocaram bastante foi essa questão da nossa experiência montando um curso. Então, acho que para iniciar isso, né, é importante a gente falar como que nós nos conhecemos, porque o curso foi criado por nós duas, né? Então, acho que nada mais justo do que falar como que a gente se conheceu e como que surgiu tudo isso, né? A ideia do curso. E, na verdade, nós nos conhecemos, que a Nai foi minha cliente de Mas, consultoria. na verdade, a gente se conheceu através de um post, nem através de um post, através de um compartilhamento que a Daia, que é a nossa amiga, que tinha um perfil sobre investimentos, que ela compartilhou um planner que você tinha elaborado. E eu curti o planner. Foi E mesmo, eu tinha compartilhei também. esquecido. Foi mesmo, eu tinha esquecido disso. Aí foi essa questão do planner, e daí depois a gente começou a interagir bastante, né, pelo Instagram e tudo mais. Eu comecei a seguir a Nai também. E aí acabou que a Nai virou minha cliente um pouco mais para frente. E depois a gente nunca mais parou de se falar. Criamos um grupo, né, que é uma forma, como se fosse uma rede de apoio nossa, que tem a Daia também, que é uma super amiga nossa. Hoje ela já trabalha em outro nicho, que é de consultoria de imagem. Inclusive, super indico aqui, Daia Fernandes, no Instagram dela, que para quem nos escuta e empreende, eu acho que é uma parte também muito importante sobre a questão de imagem, né? E aí ela faz essa questão de consultoria de imagem, então fica aí o nosso merchan para nossa amiga também. E aí, depois disso, a gente começou a compartilhar, né, nossas vivências, também nossas dificuldades como empreendedoras. E aí, mais para frente, como eu e a Nai somos assim um pouco, como eu falei aí na abertura do podcast, eu acho que todo mundo tem essa questão de ter um pouco dessa insegurança, né? Achar que sempre precisa estudar mais, aquela coisa da síndrome da impostora, que está o tempo todo ali, aquela vozinha no fundo falando que a gente precisa estudar mais, aquela coisa do perfeccionista. E aí a gente falou, por que não pegar tudo isso, as nossas expertise, porque é uma coisa complementa a outra, que é a questão de organização e gestão, e a questão de finanças, né, e gestão financeira também, e criamos um curso. E aí foi a Nai que criou que teve a ideia, né, e fez a proposta. E aí a gente começou, a partir disso, a amadurecer a ideia. Você quer falar alguma coisa mais que talvez eu tenha esquecido? Porque, né, eu saio falando aqui, tem parte que a gente acaba esquecendo no meio. Sim, então, a gente se conheceu, começou se conectou, né? Começou a conversar, a trocar uma ideia. Depois que eu fui sua cliente, a gente começou a ter esse contato pelo WhatsApp também. Criamos o grupo com a Daia. Eu acho que foi através dela até que ela criou o grupo, por conta das questões também de empreendedorismo, né? Todo mundo às vezes dá um surtinho. E, e eu joguei lá uma ideia que eu já tinha há muito tempo até,
de criar alguma coisa focada para empreendedoras, algum curso focado nisso, mas que fosse algo não só com o foco em organização pessoal, que era o que eu estava trabalhando na época, né? Gestão de projetos e tal. E trazendo as nossas experiências, antes do Pretinha Boys, antes da empresa que eu tenho hoje de engenharia, a ENA, que eu sempre falo por aqui, eu tive uma outra que não deu muito certo, por conta da ansiedade, também já falei, acho que em algum episódio. E desde lá que eu venho pensando nisso, e principalmente focada em empreendedoras negras, porque os espaços são prioritariamente brancos e de homens, e eu estava em ambientes passando por isso, né? Não via outras líderes, outras mulheres em posições de destaque, por onde eu passava no meu trabalho, e também com a empresa, né, que eu tinha, a minha outra sócia também era negra, e a gente passou por várias situações de questionarem a nossa capacidade ou se a gente tinha competência para assinar os documentos, se já tinha idade, uma série de coisas. Então, essas inquietações vêm desde 2014 e com a coragem de abrir o Instagram e com, né, a conexão formada com as meninas, eu vi como uma oportunidade da gente botar essa ideia no mundo. E aí, viemos conversando depois, eu e a Nath, sobre isso e amadurecendo. Ela gostou, curtiu, comprou a minha ideia e a gente deu o corpo a isso aí. Sim, eu não sei, eu fico pensando hoje em dia assim, meu Deus, né? Eu gostei da ideia e, claro, né, confio super na Nai, mas assim, para quem não me conhece, eu sou super medrosa com as coisas, né? Tudo muito novo, é uma coisa totalmente assim que a gente nunca tinha feito. Eu pelo menos, eu acho que a Nai também não. Não. Então era uma coisa totalmente nova para mim. E aí eu fiquei com muito medo, mas eu falei, nossa, eu não vou nem pensar, eu só vou, porque senão a gente perde, acaba não fazendo as coisas sempre com aquele medo, sempre se questionando. Eu acho que com a ajuda também um pouco do que, de certa forma, a sociedade meio que mostra pra gente ali, né? Meio que tenta fazer a gente acreditar nisso. Aí tem também todas aquelas problemáticas que a gente sabe de comparação na internet e várias outras coisas que a gente conversa até no off, mas acho que não vem o caso ficar falando por aqui para não ficar um clima pesado. Mas Sim, sim. Mas, de um modo geral, a gente achava que não tinha seguidores para poder lançar um curso, é, que faltava ainda capacitação, né? Sempre a gente acha que falta saber alguma coisa para poder ensinar alguém. E fora isso, né? A gente sempre tem medo também da crítica, porque somos sim. nossas maiores críticas, né? E, primeiramente, nós nos criticamos. Sim, a gente sempre fica nessa de o que vão falar, o que vão pensar e tudo. Mas aí a ideia, né, além de tudo que a gente falou, como nos conhecemos, como surgiu e tudo mais, e Uhum. por que criamos juntas, né? Justamente por isso, para uma também dar força para a outra. Eu acho que muito isso também, e porque assim, uma coisa acho que complementa a outra, porque é uma dor, a gente não gosta de tratar assim, mas querendo ou não vejo outra forma para É falar. uma dor, É, sim. é uma dor das nossas seguidores e clientes também, que sempre falam sobre isso, né? De nossa, eu tenho muita coisa para fazer, eu não consigo me organizar, não dou conta. E aí também muitas delas também começaram a empreender na pandemia, ou mesmo que antes, ainda se sente perdida com organização financeira também, tipo, se organiza meio que do seu jeito ali, mas não é a melhor forma, ainda se sente insegura com isso. É a mesma coisa com organização, tanto pessoal quanto do negócio também, ainda não existem ferramentas que facilitam muito
essas questões, como a NAI sempre aborda, né, sobre Google Agenda, sobre várias outras ferramentas também que existem, o Notion, o Trello, a gente não fala muito do Trello porque acaba usando mais o Notion, mas também é uma outra opção. E o velho papel, né? Mas acaba que o papel não é uma coisa que eu acho que seja tão eficiente assim para quem empreende, porque pode ficar uma coisa muito solta. Então eu acho que não é o ideal colocar tudo no papel. Então, são várias coisas que parece que não fazem diferença, parece coisa pequena, mas que no final, se você juntar tudo, são pequenas coisas que podem mudar totalmente e agilizar e melhorar a sua eficiência mesmo, né, no todo o processo da sua prestação de serviço, ou se vende produto, né, todo o gerenciamento da sua empresa. E a mesma coisa na questão financeira também, que a gente sabe que é uma grande questão aí, tanto da gente se organizar financeiramente, pessoal e no seu negócio. Se tiver tudo enrolado um no outro, né, se misturar pessoal com empresarial, dá problema porque você não sabe aonde que, né, o que tá, qual o seu furo, se é no pessoal, se é na empresa. Questão de precificação também é uma grande dor das minhas seguidoras, eu acho que até da A Nai minha também, também. né, que a gente acaba conhecendo, né, O várias público. empreendedoras aí também, o público uma da outra também, e então acho que isso também acabou gerando essa inquietação de criar o curso juntas, porque uma daria força para a outra e porque o curso ficaria mais completo se nós fizéssemos juntas. Sim, Então, essa sim. foi a grande questão também. É, eu acho que também um grande passo que a gente deu já nesse sentido do curso e da parceria foi começar o podcast. Gente, aí um grande pulo que eu dei aqui, um grande furo, foi essa questão do podcast, que a gente criou esse podcast aqui do nada, meio que do nada. Porque a gente, nós tivemos a ideia assim, bora criar um podcast aqui. Eu mandei um post, você lembra, amiga? Eu te mandei um post de um cara que tinha feito um post dizendo como era fácil criar um podcast. Uhum. E aí eu mandei para ela, mas assim, sei lá, do nada, eu vi, achei interessante, mandei lá no direct. Aí a gente conversou, bora criar um podcast aqui, bora. E aí a gente foi um negócio assim, acho que a gente pensou e fez no outro dia já. Não, vamos gravar amanhã, tal horário. Porque o cara, né? Eu acho que foi assim, uma semana a gente pensou, vamos gravar, e aí na semana seguinte que a gente foi começar a pensar em identidade, o nome, Isso mesmo. porque só foi o afã, assim, começamos a gravar. Mas eu acho também que foi tanto a ideia que a gente gostou tanto, foi também para começar a se desenvolver, assim, em outras plataformas, mas também para começar a exercitar isso, de falar sobre temas que a gente às vezes tem medo de trazer no Instagram, de falar mesmo, de aparecer, mesmo que só com a voz. Foi uma coisa importante para a gente se sentir capaz e segura para um próximo passo, que foi o curso. Sim, sim. E aí a gente também, nós, né, tanto eu quanto a Nai, estávamos fazendo curso de oratória. E aí a gente também começou a tentar treinar também aqui no podcast, né? Uhum. Apesar de não ser necessariamente Um treino. mostrando a gente, mas né, de qualquer forma a gente começou a treinar por ali. E aí essa questão de toda a ideia mesmo do propósito do podcast, identidade visual e tudo, a gente criou depois, como a Nay disse. E aí também isso reforçou a questão do curso, que aí era para empreendedores, que é uma coisa que a gente não tratava no nosso Instagram individualmente. Uhum. Assim, se aprofundar em outros assuntos, falar de questões raciais também, que a gente traz um pouco aqui, e nos nossos Instagrams a gente não fala tanto nisso. Então, e também dá visibilidade para outras mulheres, né, que empreendem, outras empreendedoras, falarem dos seus trabalhos aqui, porque são coisas que acabam complementando o empreendedorismo. Assim, tem assunto infinito, porque tantas coisas que a gente precisa aprender
para empreender, principalmente no digital, né? Então, uma coisa foi complementando na outra. E Sim. aí, não sei se a Nai quer falar alguma coisa, quer falar... Na verdade, era só uma questão sobre a gente ter identificado algumas dores mesmo em nós e no nosso exercício e na nossa troca de serviço. Você sendo minha consultora e eu sendo a sua consultora, a gente acabou percebendo coisas em comum que as empreendedoras têm dificuldade. É como você falou, as ferramentas, a precificação, que não é legal deixar tudo no papel, porque a gente se perde e colocar numa ferramenta, de alguma forma, vira uma documentação na nuvem um pouco mais segura e que você tem acesso de qualquer lugar e não precisa se preocupar tanto se um dia você quiser ter acesso, está lá guardado, outras pessoas podem ter, enfim. Pensar também, a gente começou a ver como a gente não pensava nas nossas atividades como um negócio. E aí, por isso a gente veio destrinchando todas essas dificuldades também. Sim, e também pensando no crescimento, né? Uhum. Porque você deixar no papel e depois, se você precisar delegar algumas coisas, isso está documentado, isso está em processo, como você vai explicar isso, treinar uma pessoa, Sim, né? sim, Então, exatamente. tem também essas outras coisas. E aí, um outro assunto que a gente também quer falar, que é como nós iniciamos o planejamento do curso. E aí, né, quem trata dessa área é a Nai. E ela que fez todo o planejamento no Notion e tal, que foi a nossa principal ferramenta aí para conseguir trabalhar em conjunto, né? Porque, para quem não sabe, nós ainda não nos Nos conhecemos conhecemos pessoalmente. pessoalmente. Então, isso aí é uma coisa A também fanfic é que que, a gente se conhece pessoalmente. sim. Então, a gente fez tudo aí na base da online, reunião online, tudo pelo Notion, WhatsApp, e a nossa comunicação foi toda assim. A gente não se conhece ainda. E não sei se a Nai quer explicar assim como que você pensou na estrutura, porque, olha, parece um negócio bobo, mas é uma estrutura gigante com milhares de etapas aqui que tem. Eu já postei uma foto, na verdade, mas eu não sei Tá, se vou falar um prestaram pouquinho. atenção. Então, acho que a gente teve a ideia, começou o podcast, e aí a gente começou primeiro o sistema no podcast, colocando ali os assuntos de cada semana, convidadas, organizando um calendário, porque para quem não sabe, a gente grava os podcasts com uma semana de antecedência. Então, hoje é sexta-feira, a gente está gravando o episódio que vai ao ar na semana que vem, na sexta pela manhã. Então, quando a gente está na temporada, né? Seguindo ali um fluxo direitinho, na mesma sexta que o podcast vai ao ar pela manhã, à tarde a gente está gravando sozinhas ou com uma convidada. E aí, a gente pensou na identidade e em toda a identidade visual do podcast e colocou lá numa página, vamos dizer assim, num onboarding do podcast. E o que eu fiz foi trazer, não a mesma estrutura, mas a mesma ideia para uma outra página no Notion, que a gente compartilhasse e as duas tivessem acesso e pudessem editar e colocar ideias. E a primeira coisa que a gente fez, na verdade, foi ter uma reunião para pensar quando que lançaríamos e quanto tempo a gente teria para fazer e quais seriam as atividades que a gente precisaria fazer ao longo desse período. Se a gente ia contratar alguém para fazer identidade visual, se a gente ia contratar alguém para fazer landing page, tráfego e tal. E o que a gente ia precisar comprar, né? Ou gastar de recurso para colocar o curso no ar. Esse foi um primeiro momento.
Então, a gente já destrinchou algumas coisas que precisavam de planejamento. Só que sem discutir ainda o que teria de conteúdo no curso. Então, aí a gente estava na etapa da estratégia e do planejamento da estratégia do curso. Depois disso, como a gente sempre passa, né, por uns momentos de alta e baixa, e algum intervalo desses, eu comecei a pesquisar já outros cursos que se pareciam com a nossa ideia, que para poder ver a estrutura e os cursos também que eu estava fazendo. E aí pensei em uma estrutura casando o meu conteúdo e o conteúdo da Nath e algumas pesquisas que a gente já tinha feito no Instagram. E aí nasceu a estrutura do curso, né, os módulos. Só o nome. Vamos ter tantos módulos, eles vão tratar disso, tanto que tem módulo que é mais aula minha, tem módulo que tem muito mais aula da Nath, tem o módulo bônus, que a gente pensou também logo, depois de eu ter essa estrutura, a gente discutiu quem seriam as convidadas, e aí colocamos lá os nomes das convidadas. E depois disso, após algum tempo, a gente sentou para ver algumas questões de voltar para a estratégia, de quanto que a gente ia gastar para tráfego, se ia gastar para tráfego, o que a gente ia precisar fazer nos nossos perfis para aumentar a audiência, aumentar a visibilidade, posts que a gente ia precisar fazer relacionados ao tema do curso, porque a gente não anunciou logo de cara que ia fazer um curso, né? A gente começou a aquecer a audiência para mostrar que a gente estava falando de empreendedorismo e que estávamos fazendo um outro projeto juntas. Então, além do podcast, a gente tinha também uma linha editorial semanal que toda quarta saía um post de collab falando sobre algum tema. Uma semana mais foco em finanças, outra semana mais foco em organização, gestão. E aí a gente foi construindo. Decidimos que íamos ter uma reunião frequente e a cada reunião a gente avançava em mais algumas coisas de planejamento e cada uma ficou de alimentar os seus tópicos do curso. Pensar no conteúdo, fazer a apresentação, e a gente tinha definido que seria em setembro, isso era abril, final de março, abril, então teríamos 4 meses para fazer tudo. E depois de uma outra etapa em que a gente pensou a questão da identidade visual, opções de nome, quem eram os nossos concorrentes, como que a gente ia... Pensamos na persona, quais seriam os canais de divulgação, qual seria a plataforma que a gente ia hospedar o curso, como seria o formato, se seria tudo gravado, seria tudo ao vivo, como seria o lançamento, a gente também já pensou no lançamento, pensando que a gente não ia se encaixar nos modelos mais tradicionais, vamos dizer assim, de lançamento. Primeiro porque a gente não queria essa angústia, essa ansiedade, não sei nem o que a palavra que a gente pode usar, para fazer live toda semana, para fazer uma semana de lives, conteúdo massivo, uma coisa assim muito intensa, porque a gente estava fazendo MVP. Então a gente também não queria ir com toda a energia, intensidade, gastar todas as nossas energias num lançamento, não conseguir curtir o processo. E caso acontecesse de assim não vender, ou a gente não conseguir adesão nas etapas, né, nas lives que fizemos de lançamento, para a gente não ficar super frustrado, né? Então a gente já decidiu, não vamos fazer desse jeito, para depois a gente não se sentir mal achando que não deu certo, porque alguma coisa não aconteceu de acordo com outros modelos, com outras pessoas. Então a gente fez o nosso lançamento, nosso modelo de lançamento. E aí pensamos nas datas, a partir da data que a gente pensou para o lançamento, e a data do nosso lançamento foi estabelecida com relação à lua nova de setembro, a primeira lua nova de setembro, porque
são boas datas para lançamento, para crescer, para ter bons resultados também. Então, foi escolhida astrologicamente a data. Acho que poderia ter sido numa data melhor, mas aconteceu do jeito que tinha que acontecer, foi ótimo até nossa live de lançamento. A Nath quer falar alguma coisa? Sim, eu queria acrescentar aí nessa parte do lançamento, que a gente também ficou pensando, nossa, a gente já tá também sem nenhuma, vou falar o português real aqui, sem nenhum saco para assistir live de ninguém. Sim, Piorou sim. assistir, tipo assim, nem quando a gente quer o curso, nós começamos a analisar o nosso comportamento também. Quando a gente queria um curso, a gente não comprava o curso pelas lives, nem pelo lançamento. É pela pessoa, porque a gente gosta, porque aquele curso ali era algo que sanaria um problema nosso. Então, a gente começou a pensar assim, nossa, se a gente também não está mais assistindo lives, se a gente também não está mais com nenhuma... Nossa, gente, sério, eu não sei vocês, mas aqui eu e a Nai, a gente está sem paciência nenhuma para assistir uma live. Piorou 7 dias. A gente não consegue assistir de ninguém, nem quando a gente gosta muito da pessoa. Tem gente que faz 15 dias, eu fico passada. Eu também. Então, assim, Para nós ouvintes. Nós cogitamos sim em fazer o lançamento em formato desafio, né? Que os gurus aí chamam, que é esse de 7 dias de live. Nós cogitamos, mas logo depois, quando a gente parou mesmo para fazer uma reunião, inclusive queremos citar aqui a Júlia, que nos ajudou também muito nessa questão, que A é Júlia do do Cadas arroba Ideias. Isso. Ela falou, mandou a real pra gente, e a gente também, nossa, não, nada a ver com o nosso jeito, nada a ver com o que a gente não gosta mesmo, não tá assistindo, então por que a gente vai fazer algo desse estilo, né? Então, isso também foi uma coisa aí que a gente, por isso que a gente desistiu de fazer essa questão de formato desafio e fizemos em formato de masterclass, né? Que é só uma, e era um assunto que tinha bastante, era uma dor também, assim, das nossas seguidoras, então a gente achou bem interessante. E como a Nai disse, tiveram sim problemas técnicos, foi o nosso primeiro lançamento, a Nai estava em uma viagem a trabalho, então assim... Uma angústia para ver se a internet ia dar conta, Ave Maria. Sim, a gente até testou o programa que nós usamos também para transmitir a live, mas aí chegou na hora também, a gente ficou um pouco meio assim, Perdida. um pouco perdida, mas assim, primeira vez, como a Nay disse, foi um MVP, a gente planejou com antecedência e tudo mais, mas nós sabíamos que era uma coisa que poderia sim ter problemas, com certeza ia ter problemas, porque é um MVP, né? Mínimo produto viável. Então... E o que... tá. Então, continue. Não, era isso que eu queria acrescentar aí no que você, nas etapas que você comentou, né? Que você não tinha falado sobre a gente também não curtir, então por isso que a gente sim. também... E ainda teve outra questão nisso também, que foi que a gente não queria colocar tantos gatilhos. Sim, a gente não queria... E também não... Primeiro, não colocar tantos gatilhos. E também, se a gente já estava sentindo essa ressaca de conteúdo, né? Muito conteúdo. Porque a gente não tá com saco de acompanhar, mas também é muito conteúdo para as pessoas que acaba que não consegue acompanhar. Então, o esforço acaba sendo muito para não ser aproveitado, né? Com qualidade. Sim, com certeza. E, assim, acaba que essas lives enormes, vários dias, se você parar para analisar, a maioria delas é assim, um dia é contando a história da pessoa, outro dia, sabe? É muita coisa assim que Como eu cheguei até aqui. Como eu cheguei até aqui, o que não fazer. Então, assim, são coisas que podem ser resumidas e as pessoas não estão mais assim eu acho que o importante não são as horas que a pessoa está falando ali em live,
e sim o conteúdo que pode muito bem sim ser resumido. Mas é porque eu acho que passa essa percepção, né? Ah, tem tantas horas de live, então é porque eu sou muito inteligente, estou passando aqui muito conteúdo, e nem sempre. Então a gente quis também focar nisso e E por analisar o nosso comportamento, principalmente. sem enrolação, sem ficar meia hora. A live dura 40 minutos, aí fica meia hora falando de coisas aleatórias, falando de como o dia foi, falando de como o evento está sendo, de como vai ser o curso, de como, enfim, e aí depois fala 10 minutos de conteúdo. Isso mesmo. E aí, outra questão também que nós pensamos bastante foi a questão do valor, que a gente queria que fosse uma coisa acessível, né? E aí também, por isso que nós deixamos o valor o mais baixo possível, aí principalmente para pro primeiro lançamento. Mas é um curso, assim, muito completo e que não é gatilho, não é por nada, mas realmente eu não vejo da quantidade de conteúdo que tem no curso por esse valor. E os bônus também, que, nossa, ó, um grande beijo aí para as nossas parceiras que Sim, gravaram aulas pra gente se aí e que são esforçaram, nossas parceiras. passaram perrengue Sim, também, elas, sim, para porque gravar. sim, gente, assim, você grava, depois tem que editar. E aí, antes do processo de gravação, você também precisa fazer as Se apresentações, preparar. se preparar, estruturar o conteúdo das aulas. Então, só aí nessa etapa já tem várias etapas. Então, assim, é para vocês terem noção de que a criação pode ter 10 etapas, mas dentro dessas 10 etapas também já tem várias outras etapas, porque aí no meio disso também nós tivemos que aprender a editar, que no caso ficou com a Naya essa parte aí, que ela editou as minhas aulas também. Aí, no meio disso tudo, aprender a criar uma landing page, porque aí teve também essas outras questões que, como ela falou, a gente ficou pensando, né? Em que a gente vai investir? Nós queríamos ter um diferencial de entregar o bônus, que era o bloquinho. Uhum. Nossa, fornecedor, quanto a gente vai investir nisso? Então, todas essas coisas também têm que ser pensadas, né? Sim, sim. E, Antes, e também e envolve dinheiro. quando você falou da Julie, eu me lembrei disso, porque Julie foi uma das primeiras convidadas a ser convidada e a topar também, que é uma pessoa que acompanha a gente desde o começo. Foi uma das primeiras convidadas do podcast também. Mas no nosso primeiro planejamento, considerava que a gente fosse contratar alguém para trás. Considerava, isso não era uma coisa assim, baixo do martelo. A gente ia pesquisar para ver se teria condições, baseado no valor que a gente ia cobrar para o curso, quanto que a gente estava disposto a investir, considerando que era um MVP e que a gente tem pouco, sim, né, para a galera do tráfego, tem poucos seguidores. Sim. Então, a gente fez o orçamento da landing page para acelerar mesmo o processo e correu atrás de alguém para tráfego para cuidar disso, principalmente pensar a estratégia. Mas o que aconteceu? Nosso primeiro contato com a profissional do tráfego não foi muito legal, porque meio que a gente ficou com a sensação de que, né, Ela estava desfazendo da Tava gente, né? desfazendo da gente da nossa ideia, do nosso curso, da gente mesmo, de achar que já estávamos preparados para fazer um curso somando menos de 2.000 seguidores, que na época eu não tinha 1.000 seguidores ainda. Eu também não tinha 1.500 ainda. E aí tinha isso, e ela colocando sempre que, mas tem que ver quanto vocês estão dispostos a pagar, porque é o valor, é o valor, é o valor. E a gente cobrando R$ 150. 150, não foi, amiga? 149 Porque o curso. O não, curso. foi 197. Sim, isso.
cobrando 1,97 no curso não dava para gastar muito, né? De tráfego. E aí, tipo, mas vocês não tem que ver o valor, porque também não vai valer. Aí ela falou assim, porque não vale a pena investir R$ 500, Como R$ 500 de se fosse. tráfego, se você vai pagar tanto, tipo, que ainda ia ter que pagar, ia investir, né, ia ter que pagar ela. Então, na conta que ela fez na época, já saí perdendo. Então, nessa reunião, a gente saiu super desanimada, assim, e frustrada também, mas frustrada no sentido de ter encontrado com alguém que teve esse retorno para a gente, tipo, o seu curso não vai dar certo. Tipo, não vai, vocês não vão conseguir, não tem dinheiro, não vai vender. Não, e ainda teve outra questão assim, porque primeiro que ela já começou errado, que ela começou já prevendo que a gente não tinha esse dinheiro. O que já está ali mostrando totalmente o preconceito da pessoa. Uhum. Segundo, que ela não sabia, a questão não é a gente não ter dinheiro, a questão era quanto, por isso que no último episódio eu falei, você precisa saber o que você quer também, porque aí nós sabíamos que a gente não queria investir muito porque era um MVP, não é questão da gente não ter também. Né? Porque e ela ainda ficou desfazendo, falando que porque R$ 500 não é nada, investir pouco. Gente, se ela considerar que R$ 500 não é nada no Brasil, que o salário mínimo é 1.100, tem gente que vive com R$ 1.100, isso já é um absurdo que eu já, gente que vive com tenho um menos. ranço já Tem desse, gente que vive com Bolsa que já me dá Família. ranço. E aí a pessoa vem falar uma coisa dessa já. E ainda já também colocando a gente para baixo com essa questão de número de seguidores e falando que tinha feito um lançamento com pessoa de mais de 60 mil seguidores e que, na verdade, só converte, nem lembro, 5%, 3% das pessoas, porque precisa converter quem está ao vivo. Sendo que aí a gente também partiu para aquela outra coisa do analisar além do que a gente queria para o nosso curso, do que nós tínhamos pensado, analisar o nosso comportamento, gente. Eu acho que isso também é uma coisa que nós, como pequenos, de tanto também a gente ouvir os maiores e quem fala de marketing, clicando nisso na nossa cabeça, gente, o nosso comportamento. Eu não compro nada de ninguém ao vivo, porque eu estou ao vivo. Tudo Também que eu comprei porque eu queria o negócio, a pessoa falou, lancei, não sei o que, nem me ligo no negócio de o dia que tá lançando, nem nada, só vejo lá o carrinho tá aberto, se eu tô afim, se é uma coisa que eu já queria comprar, eu compro. Então, a gente começou a também analisar isso, porque, gente, o que vai aparecer de gente para te desanimar no meio do caminho, e se você não souber o que você quer, quanto você tem para gastar, já era teu projeto, porque outra questão também foi que nós achamos profissionais maravilhosos para um landing page. Foram profissionais, todos que nós achamos dessa área de design foram muito bons, assim, atenderam a gente muito bem. Nossa, né, super motivaram, gostaram do nosso projeto. Só totalmente diferente, inclusive. Totalmente diferente, totalmente diferente. Vocês podem contar com a gente, os dois, assim, disseram. E um deles, inclusive, falou isso quando eu disse que a gente não ia fazer. Olha, qualquer dúvida que você tiver, pode falar comigo, viu? Então, assim, deixando aberto para... Ele sabia que a gente ia fazer, né? Então, falou, qualquer dúvida, fala comigo. Ainda deu dica. Sim. Nós não fizemos com ele realmente porque para a gente tinha que ser um MVP e ia sair caro, porque para quem não sabe fazer landing page com design é um valor um pouco mais salgado, não que seja caro, é um valor justo. Deus me livre de falar do trabalho dos outros, né? Colocar preço no trabalho da pessoa, mas para a gente realmente nesse momento não valeria a pena. Então, por essa questão. Agora, na questão de tráfego, e olha que nós penamos, porque a gente queria achar uma pessoa de tráfego, uma mulher, na verdade. Então, foi outra questão também. E aí, nossa, difícil. Não quero nem falar mais. Foi difícil e quando achamos, teve toda essa questão e a pessoa ainda nem explicando pra gente como que funcionava o serviço direito.
porque primeiro que a gente não conhecia como que funciona essa questão de gestão de tráfego, e foi toda essa problemática aí que a gente já falou, né? Mas aí também, assim, a gente nunca tinha pesquisado sobre tráfego, né? Hoje até eu tenho, assim, uma opção, vamos dizer, vamos lançar o curso hoje. A gente tem uma opção de algumas pessoas que trabalham com tráfego que tem uma pegada diferente dessa moça, né? Porque a Nath encontrou através de um canal que não conversa muito com nossos valores. Então, assim, foi uma das coisas que a gente percebeu, assim, tipo, a gente precisava de uma pessoa, ela apareceu, e sim, ok, mas também uma das justificativas, né, dessa abordagem toda é através de onde ela veio, né? Ela conversa com algumas coisas que a gente não curte muito. Então, nas próximas a gente já sabe que não vai dar muito certo. Sim. Tem que buscar outras fontes. Outras fontes mesmo. E aí também não sei se quer acrescentar mais alguma coisa nesse tópico. Sim, e aí nesse momento que aconteceu essa questão, que eu fiquei chateada e tal, e eu ficava assim, eu não aceitava, eu falei, não é possível que a realidade é essa, a gente não vai conseguir, porque uma galera decidiu que só tem sucesso no curso quem fizer isso, quem gastar tanto, quem tiver dinheiro para fazer anúncio. Aí eu falei, não é possível, não é possível, não é possível. E a Julie era a design dos cards da página da minha empresa de engenharia, a ENA. E aí a gente estava conversando alguma coisa, e aí eu falei para ela, nossa, eu tô aqui, a gente teve uma reunião hoje sobre isso e isso no curso. E aí foi uma coincidência que ela também estava pensando em um curso. Ela, tô pensando também como vai ser e tal, mas já decidi que o meu lançamento não vai seguir esses moldes, vai ser do meu jeito, para que eu consiga fazer. Aí eu comentei com ela, pô, a gente está pensando dessa mesma forma e tal. Eu vi até que né, que ela já tinha lançado duas edições de um outro curso, também assim, mais calminha e tal. Aí ela, ó, tem experiência do meu curso, e a gente pode conversar sobre o que eu estou pensando para o próximo que eu vou lançar. E aí a gente marcou uma conversa, nós três, e foi assim o alívio na nossa trajetória em relação a diversas questões, assim. Ela ajudou tanto no bônus quanto nessa hora, assim, de acalmar e ver que tinha alguém também fazendo algo na linha que a gente estava querendo e que já tinha tido sucesso, assim, do jeito dela, com as metas dela, conseguiu vender bem 2 cursos sem seguir essa lógica de lançamento adoecedora. Sim, foi realmente um divisor de águas para gente, porque aí depois disso a gente fez uma reunião e aí definimos a maior parte assim, da estratégia do curso mesmo de lançamento, né? Da questão do lançamento, porque uma coisa é você criar o curso, planejar o curso, que já é muito difícil. Não que seja impossível, né? Tô falando que é difícil para conscientizar, mas é super possível, gente. Principalmente se você quiser fazer algo na nossa pegada, como a gente está frisando bem aqui, que foi uma coisa pensada a longo prazo, a gente conseguiu pensar em algo e estruturar algo com mais tempo para ter essa coisa, conseguir fazer a coisa toda com leveza. Então, por isso que eu falo, é difícil? Não é fácil, senão todo mundo faria. Mas dá para você fazer com maior leveza, sem precisar, né, ficar nessa loucura toda. Então, aí a gente conseguiu definir, porque aí a questão do lançamento já é como se fosse um outro projeto, quase. Que a gente que aí são várias outras etapas, né? Que aí foram as questões do que como a gente ia lançar, toda a questão de posts, né, conteúdo. Nós temos vários canais que é o podcast, os nossos Instagrams, que nós não criamos um Instagram só para o curso, nós alimentamos
os nossos, né, individualmente, mas como a Nay disse, com linha editorial para o curso. Nós temos também a landing page, a newsletter nossa. Landing page, tô misturando tudo. E aí tinha que criar conteúdo para essas três linhas. Então, também a gente decidiu até dar um tempo no podcast, né? A parte do lançamento. Mas aí, até o lançamento, nós gravamos podcast. Uhum. E aí, teve essa questão de estabelecer a divisão de tarefa, que aí a Nay, como ela já estava editando as aulas dela, ela se ofereceu para editar as minhas aulas também. E aí eu fiquei com a parte de criar os designs e o conteúdo. A Nay também ajudava com o conteúdo, né? Porque vai chegando próximo ali do dia de lançar mesmo. Não vem mais ideia. Não vem mais ideia. Não vem mais ideia, mas aí conseguimos, no fim deu tudo certo, e aí a gente fazia dessa forma, colocava tudo no Notion, que aí as duas tinham acesso, eu fazia as artes, e aí a Ana ia lá, olhava, quando eu tinha ideia, dava uma ideia diferente também, tudo mais, e aí a gente conseguiu se virar dessa forma, e no final deu tudo certo, e aí também nós dividimos as convidadas, assim, quem vai falar com quem, e aí, né, também deu tudo certo. Cada uma falou com algumas convidadas. E no final conseguimos lá. E a Nay também ficou com toda a parte de lançar o curso na plataforma. Essa parte eu ainda não sei nada até hoje. Assim, depois dessa etapa que a gente pensou primeiro quais seriam os módulos e como que a gente faria, como seria assim a coisa macro, né? O nome mesmo a gente pensou muito pertinho de começar a lançar as coisas. Nós colocamos lá vários nomes, várias ideias e deixamos lá incubados para a gente voltar e pensar melhor nisso depois. Mas a gente fez pesquisa de mercado para saber outras pessoas que estavam com concursos parecidos, pessoas que falavam do nosso tema, e também a gente fez pesquisa para saber o que era interessante colocar no curso. Mas, além disso, aí depois dessa etapa, a gente pensou em dividir o que seria feito em cada mês, para não ficar perdido, né? A agonia, a ansiedade, tem muita coisa para fazer, porque realmente é muita coisa. O que a gente vai, por onde começar, o que fazer primeiro. Então, essa parte eu também pensei, por isso que a Nay está falando, a Nay começou a fazer a edição dos vídeos dela, e aí a gente dividiu tarefas, foi pensando assim também. A gente sabia a data de lançamento e sabia que algumas semanas antes seriam ocupadas pelo lançamento. Então, no mínimo 2 meses antes, a gente tinha que começar a pensar nas aulas, né? Na parte da apresentação, roteiro. A gente definiu que ia fazer os slides padronizados. Então, eu comecei a fazer os roteiros, a Nath também, as apresentações. A gente fez um modelo, compartilhou com as convidadas. E aí, depois de fazer a maior parte das aulas, eu comecei a gravar já, por conta da minha agenda, que tem outras atividades. Aí eu comecei a gravar, mesmo sem a câmera, a gente comprou equipamentos, a gente comprou a câmera, a gente comprou o microfone para melhorar a imagem. E aí, isso foi uma das coisas até que a Júlia me falou. Eu falei, estou esperando chegar a câmera para eu começar a gravar o curso. Ela, não espera não, já começa. Não espera, começa com o que você tem. E aí, quem comprou o curso, quem comprar os próximos, vai ver, se a gente não mudar as aulas, que tem uma diferencinha entre as minhas aulas, porque eu comecei com a câmera do computador, e também para adiantar, porque eram 20 aulas, né? Então, senão não ia dar conta. Para gravar e editar. E aí, como eu já tinha começado a fazer isso, eu falei com a